Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor, aquele que abre os nossos olhos, traz uma visão espiritual capaz de nos revelar o próprio Deus, nos mostrar a sua bondade sobre nós. É com eles que eu digo, boa noite, sejam bem-vindos para que cultuemos ao Senhor e aqui possamos ouvir a sua mensagem. Amém. Meus irmãos, é um dia precioso, o dia de hoje. Encerramos um ciclo e iniciamos outro. O Senhor providenciou há alguns anos que eu tivesse a mesma oportunidade. E é sempre, o coração fica pensando que mensagem se traz para uma igreja numa data como essa, em que nós estamos tão incutidos, né, pelo sentido de que estamos renovando um ciclo, encerrando um e recomeçando, né? Quando a gente já conhece a igreja, já sabe as suas demandas, já conhece a vida comum dos irmãos, que mensagem se pode trazer para a igreja? Certamente que não é do tipo, faz aquelas escolhas aleatórias, vou abrir aqui um livro, de modo algum. Mas o Senhor, se da outra feita me fez ver um texto tão duro, graças a Deus, tanto por aquela vez quanto por essa. Graças a Deus que dessa vez eu não precisarei repetir isso, porque, sinceramente, eu fico pensando como se escolhe um texto para a igreja, já que não sou eu o ministro que está todos os domingos aqui, sabendo a dinâmica da igreja. Mas o Senhor nos providenciou uma mensagem preciosa, e eu queria convidá-los a partilharmos, a comungarmos de um texto nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos nos debruçar, meditar tão somente sobre um versículo. Mas para que fique melhor para a compreensão, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João 13. João 13, dos versículos 1 ao 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Respondeu-lhe: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por essa leitura e rogamos que o Senhor traga a tua mensagem, nos instrua, nos ensine, nos mostre a tua bondade sobre nós. Seja bondoso, Pai. Nos trata, nos faz reconhecer que o Senhor tem nos conduzido todo o tempo e que nos ama até o fim. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos,
Eu quero apenas voltar a destacar aqui o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não sei se você já percebeu, mas na primeira parte do Evangelho de João, alguns eventos, sinais, alguns diálogos são imediatamente seguidos por um discurso que revela o significado do evento, daquele sinal que está sendo apresentado, daquele diálogo. Ou seja, é comum nós percebermos no início do Evangelho de João um evento, um diálogo, por exemplo, entre Jesus e algum personagem, e logo depois daquele evento vem uma explicação para aquilo. É o que acontece com Jesus e Nicodemos, no capítulo 3, os versículos 1 a 15. A partir do versículo 16, alguns comentários se seguem, como que explicando o evento que acabara de ocorrer. Então, Jesus está conversando lá no capítulo 3 com Nicodemos, dos versículos 1 a 15, e do 16 em diante, até o 21, se não me engano, não é Jesus falando. É muito provavelmente o próprio apóstolo João trazendo uma explicação para aquele diálogo que acabara de ocorrer. Queria que vocês só ficassem atentos a essa informação que eu lhes passei agora. Hoje, nós vamos ver uma ordem inversa. O versículo 1 que acabamos de ler, meus queridos, é uma explicação para o evento que vem a seguir. Vocês percebem que há uma cena descrita. Jesus está há poucos dias de chegar à cruz, e ele agora vai ceiar com os discípulos, e ele toma uma medida, uma providência. Ele se levanta, se arruma, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Ele conversa com Pedro, Pedro resiste. Como assim? Não pode? Era algo impossível. Só os servos lavavam os pés de alguém. Somente os servos lavavam os pés de alguém. Então, era inadmissível aquilo que Jesus estava fazendo. Então, o versículo... E olhem só, essa explicação, o versículo 1, não serve apenas para esse fato. Do capítulo 13 até o 17, o versículo 1 do 13 serve para introduzir todos os eventos que estão do capítulo 13, a partir do versículo 2, até o capítulo 17, até a exaltação de Cristo. Então, se nós temos ali a morte de Jesus, o sepultamento, ressurreição, exaltação, a vinda do Espírito Santo, esse versículo 1, reparem, quanta teologia pode estar aqui? Serve para introduzir todos esses eventos. Eu queria nesta noite que este breve meditar o Evangelho de João, no versículo 1, nos sirva para meditar, considerar, nos sirva de explicação para um evento específico, o ano de 2023, para nós e para a igreja, para as crianças, para os adultos, homens, mulheres, senhores, senhoras, para todos nós. Deus amou o mundo, é assim que está no capítulo 3, versículo 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vejam, eu estou iniciando aqui um comentário. Lembra que eu falei do diálogo de Jesus com Nicodemos? Capítulo 3, versículos 1 a 15? Aqui é um comentário, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para os judeus, meus irmãos, que estavam familiarizados com a verdade de que Deus amava os filhos de Israel,
aqui o Evangelho está dizendo que o amor de Deus não é restringido por raça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. O amor de Deus é para todos os que crerem. O amor de Deus, portanto, deve ser admirado, não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, não é por isso, mas porque o mundo é extremamente mau, tão ímpio, e ainda assim Deus o ama a ponto de dar o seu único Filho. Isso é um amor redentivo. O amor egoísta é o amor de quem vive para as coisas do mundo, onde tudo é feito para eu, para minha satisfação, nunca para glorificar a Deus. Pois Deus amou este mundo deste modo, um amor redentivo. Isso é sério. Nos faz lembrar, por exemplo, 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então quando vemos que Deus amou o mundo, devemos compreender que foi para atrair homens e mulheres para fora dele. Aqueles que são tirados do mundo constituem uma nova identidade, contraposta ao mundo. O mundo ama os seus, assim como Jesus ama os seus. Aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, nos damos conta que o objeto de amor de Deus em Cristo não é o mundo perdido, mas o povo de Deus, recentemente em formação, os discípulos do Messias, a igreja nascente, a comunidade dos eleitos. Jesus amou os seus todo o tempo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Cristo não cessa, nem pode ser tentado a cessar por qualquer coisa que aconteça, ou que acontecerá. Ele não depende disso. Quem escreveu isso foi John Bunyan. Reparem, a mansidão e humildade de coração é quem Cristo é, firmemente, consistentemente, eternamente, mesmo quando toda a amabilidade em nós secar. Se Deus decidir que em Cristo você é amado, você é amado. E você vai para Ele. Como sabemos disso? Sabemos disso por causa daquilo que João, no capítulo 13, versículo 1, diz, que os últimos capítulos de todos os 4 evangelhos narram que Jesus chegou ao princípio da cruz e não mudou de ideia. Ele foi até o final. Proporcionalmente, meus queridos, o Evangelho de João é o que mais dedica espaço a essa semana final da vida de Jesus. É o primeiro versículo aqui no capítulo 13 que inicia essa extensa sessão final deste Evangelho. A afirmação de João de que Jesus amou os seus até o fim inicia a narrativa da paixão. Vou repetir. A afirmação de João, de que Jesus amou os seus até o fim, inicia a narrativa da paixão. E a denúncia e a crucificação de Cristo são a demonstração histórica do que se resume em João, capítulo 13, versículo 1, de que ele amou até o fim. E o ponto de João aqui é que, ao ir para a cruz, Jesus não retém algo para si, da forma que nós tendemos fazer, quando buscamos amar os outros sacrificialmente. Jesus não ama as pessoas como nós amamos, porque Ele vai até o fim no seu amor. Nós amamos até sermos traídos.
Nós amamos até sermos traídos. Jesus não é como nós. Ele continua a sua trajetória para a cruz, mesmo depois de ser traído. Percebem que ele lavou os pés também do traidor? E mesmo assim ele vai até a cruz. Nós amamos até sermos rejeitados. Jesus é capaz de amar até durante a rejeição. Nós amamos até um limite. Nós temos limites. A condição em que vivemos, o mundo caído, o pecado que ainda há em nós, eles nos põem um limite. Muitas vezes colocamos esses limites de amor. Às vezes até podemos dizer, eu vou dar um tempo em relação ao irmão. Eu vou dar um tempo em relação à irmã. Meu coração está cansado, eu não aguento. Eu já ouvi a seguinte expressão, preciso guardar o meu coração. Eu também já disse isso. Porque às vezes a gente cansa. Nós temos limites. Jesus, todavia, ama até o fim. Não estou dizendo que devemos estar satisfeitos com os nossos limites. Precisamos exercitar o nosso amor, alargar os limites dele. Este é o exercício da santificação. Ir caminhando cada vez mais em direção a Cristo. Há uma estatura de plenitude a ser buscada, é a de Cristo. Devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas o apóstolo João tem uma intenção quando diz para nós, pessoas que pecam e que sofrem, que Jesus ama até o fim. Vejam, Jesus está entrando no capítulo final, Jesus está entrando no capítulo final e o vale mais profundo de seu ministério terreno. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João então faz uma pausa, uma reflexão. Olhando para trás, João diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, e olhando adiante agora, João diz, amou-os até o fim. O ministério de Jesus, até esse ponto, fora extremamente exigente. Até esse ponto aqui em que estamos lendo, o ministério de Jesus foi extremamente exigente, fisicamente, relacionalmente, publicamente. Fisicamente ele ficou cansado e faminto. Relacionalmente ele foi mal compreendido e maltratado por seus amigos e até parentes, a sua família. Publicamente ele foi encurralado e acusado pela elite religiosa. Mas o que é que isso tudo, comparado ao que estava adiante dele, o que era tudo isso para esses problemas que eles estavam enfrentando? Não era nada. O que viria seria muito pior. O que é um chuvisco comparado a se afogar? O que é um grito de insulto quando você está a caminho da guilhotina? Considere exatamente o que estava por vir. Jesus fizera sem pestanejar toda a vontade de seu Pai. Porém, o tempo todo ele sabia que tinha o prazer e o favor de seu Pai. Agora, o pior pesadelo iria cair sobre Jesus. O próprio inferno. E não estou falando metaforicamente, meus queridos, mas realmente o horror da condenação e das trevas e da morte. O próprio inferno estava revelando suas garras. O que aconteceu na cruz? Para nós dizermos ser seus beneficiários. O que aconteceu na maldita cruz? É claro que isso está bem além da nossa compreensão. Uma criança de 3 anos não pode compreender a dor de um cônjuge sente ao ser traído. Quanto menos deveríamos compreender o que significa Deus canalizar o juízo acumulado por toda a pecaminosidade de seu povo sobre uma única pessoa. Entretanto, ao refletir o que sentimos com relação a quem é responsável por um ato abusivo, um ato injusto, um ato violento contra uma vítima inocente, nos dá um gostinho do que Deus sentiu com relação a Cristo, quando Ele, como o último Adão, se colocou em nosso lugar,
por conta dos pecados do povo de Deus. Como se dissesse assim: você já viu alguma cena de violência injusta? Você já viu uma cena abusiva em que você é capaz de facilmente identificar aquele é o agressor, aquela é a vítima? E você olha para o agressor, o injusto agressor, o violento, o que não deveria estar fazendo aquilo, e seu coração se enche de ira. Isso é uma gota, sei lá, no oceano, em todos os oceanos, se nós imaginarmos que Jesus olhou para alguém e descarregou nele. Se Deus olhou para alguém e descarregou nele ira, Deus descarregou em uma pessoa a ira provocada pelo pecado de todo o povo de Deus. A justa ira humana que sentimos é uma gota no oceano da justa ira divina que o Pai descarregou. Afinal, Deus puniu Jesus por causa do pecado, não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas. O que deve então significar quando Isaías fala que o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, sobre o servo? É o que vemos lá em Isaías 53, versículo 6. O que foi para Cristo engolir a perversidade acumulada, o orgulho, o ódio natural a Deus que partiu dos eleitos? Como deve ter sido a soma total da justa ira divina, né, gerada não só pelo pecado de um homem, mas pela maldade de todos nós, esmagada em uma única pessoa. Há quem sugira que, diante da angústia pela qual passou o Salvador, as torturas físicas da crucificação tenham ficado em segundo plano. Charles Spurgeon lembra que as emoções daquela pesarosa noite são expressas em várias passagens das Escrituras. João descreve Cristo dizendo 4 dias antes da sua paixão, Jesus dizendo assim: agora está angustiada a minha alma. À medida que ele percebia as nuvens se acumulando, mal sabia para onde se voltar, a ponto de clamar: que direi eu? Mateus registrou sobre Jesus, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Angustiar-se aqui, na raiz do original, indica alguém separado das pessoas. Alguém em perturbação, a ponto de se pôr separado das pessoas. Mateus apresenta o próprio Salvador dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste aqui, meus queridos, significa cercado, sobrecarregado com o pesar, envolvido de dor. Jesus estava mergulhado até a cabeça em tristeza e não possuía um lugar por onde pudesse respirar. O que deve ter sentido o imaculado Cordeiro de Deus quando se encontrou no lugar do culpado, quando não poderia repudiar esse lugar, pois o aceitara voluntariamente para que pudesse salvar os escolhidos? O que deve ter sentido o Cordeiro de Deus? Como a sua natureza perfeita deve ter sido abalada com essa associação tão próxima à iniquidade. Cremos que naquele momento o nosso Senhor teve um vislumbre claro de toda a vergonha e sofrimento de sua crucificação. A agonia era apenas a primeira gota da tremenda tempestade que seria descarregada sobre sua cabeça. Ele anteviu a veloz aproximação do traidor, o cerco dos oficiais, o falso julgamento diante do Sinédrio, diante de Pilatos, Herodes, previu o escárnio e os golpes, a coroa de espinhos, a desonra, as cusparadas, tudo isso lhe sobreveio à mente. E como em via de regra, a antecipação da provação é mais dolorosa do que a própria provação em si mesma. Podemos compreender como aquele que não proferiu qualquer palavra em meio ao conflito não pôde se dester de profundo pranto e lágrimas na perspectiva do que estava vivendo. E ainda há um momento mais tortuoso. O pai se afastará da presença do filho.
O abandono foi real. Deus realmente abandonou o seu Filho. Nossa fé vacila e então pensamos que Deus nos abandonou. Mas a fé de Jesus não vacilou nem por um momento. Ele diz por 2 vezes: Deus meu, Deus meu. Sua fé não vacila. Quando a comunhão de Deus foi o oxigênio da vida de uma pessoa, a sua comida, a sua bebida, por toda a sua vida, sem um único momento de interrupção por conta do pecado, o que seria então aguentar o peso inexprimível de todos os nossos pecados de uma vez, de repente? Quem poderia sobreviver a isso? O Filho, representando a humanidade pecaminosa, como ser humano real, deu-se conta na cruz que perdeu a percepção, teve a compreensão de que perdeu a comunhão com Deus. Deixou de provar do canal aberto de comunhão que possuía com o próprio Pai. Lembram? Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Sabe quando nós oramos, costumamos orar, ou quando lemos lá em Hebreus, que temos um sacerdote que compreende, que nos compreende, porque experimentou as mesmas coisas que nós? Talvez esse seja o ponto mais alto, fico imaginando, o ponto mais alto para Jesus, saber a nossa condição, ter experimentado os pecados de todo o povo de Deus sobre si, a ponto de eles serem tamanhos e Deus, pela sua ira divina, pela sua justiça, trazer o julgamento. Eu não terei mais comunhão com você. Mas ele é o inocente, o culpado sou eu. Como é que Deus agora coloca toda essa ira, essa justiça sobre o inocente? E agora Jesus tem algo que ele não tinha experimentado até então: a ausência de Deus. Sabe quantas pessoas tem no mundo que experimentam a ausência de Deus, a ausência de comunhão, a ausência de estar com Deus? Jesus, quando tem essa noção, ele: por que me abandonaste? Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Nós fazemos isso. Você já viu alguém dizendo isso? Alguém se dá conta do que é o peso de não ter comunhão com o próprio Deus? É essa expressão que Jesus diz quando tem a percepção de que Deus não está mais com ele. Por que me abandonaste? Talvez nós nunca, nessa condição em que vivemos, seríamos capazes de compreender o que é viver sem a comunhão de Deus. Mas Jesus percebe na cruz. E ele diz: por que me abandonaste? Ao dar vazão a essa ira justa, Deus não estava batendo numa árvore moralmente neutra. Ele estava rachando o amado. A própria beleza e a própria bondade foram horrorizadas e vilificadas, desprezadas, aviltadas, aflito, ferido por Deus e oprimido, conforme nos diz Isaías 53, no versículo 4. De modo que os horríveis pudessem ser gratuitamente embelezados, perdoados e acalmados. Isso é o que significa amar até o fim. Passar pelo terror da cruz e beber até a última gota da enchente da corrupção, dos séculos de pecado, de tudo que é revoltoso, até os nossos próprios olhos. Mas por que Jesus passaria por isso? Por que ele passaria pelo terror da condenação infernal, quando era a única pessoa que não merecia passar por aquilo? Por que ele faria isso? Lembra de João, capítulo 13, versículo 1? Porque tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. John Bunyan diz assim: é comum para os iguais amar, e para os superiores serem
Amados, porém, para o Rei dos Príncipes, para o Filho de Deus, para Jesus Cristo amar o homem assim, isso é incrível, e ainda mais porque o homem, objeto do seu amor, é tão baixo, tão vil, tão imerecedor desse amor. Então, se já nos causa surpresa ver Jesus amando o mundo, nos amando, torna-se mais surpreendente ainda ver que Ele vai colocar o seu coração sobre nós. Ele é manso e humilde. O amor de Cristo não leva em conta a beleza do objeto amado. Ele pode agir de si para si sem qualquer dependência. O Senhor Jesus dispõe o seu coração a amá-los e os ama até o fim. Observe que Bunyan fala do amor de Cristo como se tratando de Ele dispor o coração para nós. Quando João nos diz que Jesus amou-os até o fim, amou os seus até o fim, João está tirando o véu para nos permitir perscrutar as profundezas de quem Jesus é. O seu coração pelos seus não é como uma flecha que se atira rápido e que cai igualmente rápido, não. O coração de Jesus é como uma avalanche que ganha forças com o tempo, enquanto vai se avolumando em sua descida. Assim é o coração de Jesus. Mas olhe, Cristo não é assim indiscriminadamente, que vai amando todo mundo. Não. É amando os seus. Tendo amado os seus. Para os seus, o próprio Jesus sofreu esse castigo. Ele dispôs seu coração para eles. Eles são dele. Mesmo o mais insignificante, o mais fraco, o mais pobre crente na terra tem os benefícios do amor de Jesus demonstrado na cruz. Ou seja, o amor de Jesus está para muito além do Mindu. Alcança todo o povo de Deus. Está muito além da igreja presbiteriana. Alcança todo o povo de Deus, em todos os lugares, todo lugar que você imaginar, até na Sibéria. O amor do Senhor alcança todos aqueles a quem Ele chama. Não importa a condição, Ele ama. Precioso isso, né? Como nós, isso é uma lição importante para nós. Como nós muitas vezes criamos um aspecto de orgulho espiritual, porque estamos enlevados em conhecimento. E o Senhor ama a todos os seus, até o fim. Ele não está dizendo aqui qual é a igreja, qual é o bairro, quantos membros tem, se é rica, se é pobre. Não. Ele ama até o fim os seus. Isso é precioso, meus queridos. Isso é precioso. Todos os seus serão levados para o Senhor. Você se dá conta disso? Que grandeza! O que isso significa para você? Significa que você está seguro. Meu irmão e minha irmã, você está seguro. Se você é dele, o céu e o alívio estão vindo, pois você não pode deixar de ser dele. Não tem como. Significa também que ele amará você até o fim. Não só o seu futuro está seguro com base na morte de Jesus, o seu presente está seguro também com base no coração dele. Deixa eu me corrigir aqui. Não só o seu futuro está seguro com base na morte e ressurreição de Jesus, o seu presente está seguro também com base no coração dele. Ele te amará até o fim das suas vidas, até o fim dos seus pecados, até o fim das suas tentações, até o fim dos seus medos. Será até o fim mesmo. Jesus cumpriu o seu trabalho, o seu ministério aqui na terra, a sua missão, veio até nós e nos trouxe salvação. Mas ele ainda voltará, mas voltará com outro propósito. Nós, de nossa parte, vamos vivendo como se estivéssemos recomeçando. Todo ano nós fazemos isso. Reiniciamos o trabalho, o nosso coração se enche de nova esperança, de novas metas, de desejos prósperos. Nós sentamos à mesa e dizemos: qual é o nosso planejamento para o próximo ano?
Parece que carecemos continuamente de um plano, de um novo começo, desta vez de um começo acertado. Parece que o nosso coração sabe que é preciso mudar acertadamente, que uma mudança precisa ocorrer em nossas vidas. Meus irmãos, como eu disse, você está seguro em Cristo. Em Cristo você está seguro. Mas se o seu coração pede uma mudança, se você sente no seu coração que você precisa mudar, eu preciso dizer que não há melhor mudança do que nos voltarmos para Deus. Não há melhor mudança do que nos alinharmos para as coisas do alto. O noivo amou a sua igreja, deu-se por ela, entregou-se por ela. Um dia nosso coração já não precisará de metas, nem de planejamento, já não passará por percalços. Estaremos unidos como uma grande assembleia diante do Criador. Leia comigo Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Haverá um dia em que estaremos em assembleia com o próprio Deus. Nesse dia não teremos mais medo, não terá mais morte, dor, angústia, dúvida, incerteza, problemas com os pais, com os irmãos, não haverá briga no trânsito, problemas no trabalho. Não será mais assim. Todas as coisas serão feitas novas. Talvez você, quando a gente imagina Jesus na cruz, uma vivência que nós não temos, né? Quando a gente pensa em aplicação de lei, de justiça, a gente pensa em presídio, alguém fica preso muitos anos, logo depois é solto. O que a gente vê às vezes são pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, então tem violência na cidade. Então eu fico imaginando se nós somos capazes de compreender o que é uma cena de alguém amar a ponto de ir à cruz. Uma realidade que nós, pelo menos aqui culturalmente, não enfrentamos. Mas o próprio João, nos versículos seguintes, nos dá uma cena que nós podemos compreendê-la com muito mais facilidade. Um homem que é Jesus, o Filho de Deus, vai lavar os pés dos discípulos. O mestre vai lavar os pés dos discípulos. Algo que só um servo faria. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, tudo está sendo preparado na história da redenção para que Jesus seja exaltado acima de todo nome. Reparem, o Filho de Deus, que esvaziou-se da glória,
não usurpou da condição, porque ele poderia ter dito: eu sou Deus também. Fez-se homem, e homem obediente, e foi até a cruz. Esse homem, ao final, depois de exaltado, depois de ressuscitado, acontece algo precioso. Em Filipenses capítulo 2 nós vemos, né? Versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Reparem, esse homem que ama até o fim será, a um tempo, glorificado e exaltado por toda a igreja do Senhor. A noiva exaltará o filho, o noivo, o filho de Deus. E ele lavou os pés. O Spurgeon, no livrinho de meditações, ele comenta sobre essa cena do que é lavar os pés. E ele fala assim: o Senhor Jesus ama tanto o seu povo que todos os dias ele ainda faz por ele coisas que são análogas a lavar os seus pés sujos. Ele aceita as suas ações mais medíocres. Está falando de nós, tá? As suas ações mais medíocres, sente suas dores mais profundas, ouve seus menores desejos e perdoa todas as suas transgressões. O Senhor ainda é servo do seu povo, assim como é seu amigo e mestre. Na noite passada, quando você dobrou os joelhos, confessou pesarosamente que muito de sua conduta não foi digna do que você profere, está falando de mim. E mesmo hoje à noite, precisa se lamentar novamente por ter caído mais uma vez na mesma insensatez. E no mesmo pecado dos quais a graça especial o libertou a tempos. Contudo, Jesus terá grande paciência com você. Está falando de mim. Ele ouvirá a sua confissão de pecado. E dirá assim: que fique limpo. Ele outra vez aplicará o sangue da aspersão e proclamará paz à sua consciência e removerá todas as manchas. É um grande ato de amor eterno Cristo absolver de uma vez por todas o pecador e colocá-lo na família de Deus. Enquanto encontramos consolo e paz na purificação diária do nosso Senhor, sua influência legítima sobre nós será para ampliar a nossa vigilância e avivar nosso desejo por santidade. Isto é verdade em sua vida? Estamos entrando na versão 2023 da vida e, inevitavelmente, as velhas perguntas voltam à nossa mente. Como será esse ano? Será que vai ser melhor ou pior?
sentimentos normais daqueles que ficaram vivos para ver mais um ano findar enquanto o outro começa. Sabemos que as preocupações da vida nos desviam do alvo e desta forma elas nos levam a pecar mais vezes. Mas qual é o alvo da nossa vida final? No meio das nossas demandas e planejamentos, e é justamente disso que nós esquecemos, que o alvo da vida é glorificar a Deus. Portanto, nosso Mestre amado nos instruiu a não vivermos preocupados com o futuro, porque isso nos impede de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E como ensina o nosso catecismo, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é o fim principal do homem. O que tem causado sua preocupação e ansiedade para o ano de 2023, meu querido? As finanças, a vida profissional, a vida acadêmica, a escola das crianças, o homeschooling, você quer conhecer alguém, se casar, o ingresso na faculdade, é a saúde, é a casa, é a congregação, é a igreja. O que tem deixado você ansioso? Ainda que sejam preocupações legítimas, se descontroladas, elas nos desviarão do alvo que Deus nos propôs. O domínio dessas preocupações em nossos corações, além da ansiedade que provocam, também serve para mostrar o quanto o nosso próprio reino usurpa o lugar que pertence ao reino de Deus. Elas revelam que ainda estamos muito vivos e apegados a nós mesmos. Mas calma, eu não estou dizendo para você que devemos jogar tudo para o alto a fim de vivermos irresponsavelmente com a justificativa de que estamos vivendo para a glória de Deus. O que Ele realmente quer é que confiemos nele. As preocupações existem, mas elas não precisam nos dominar. Elas devem ser apresentadas a Deus em oração. A ansiedade vem, mas não precisa se assenhorear do nosso coração. Podemos e devemos lançá-la sobre Deus por meio de súplica, com ações de graça. O Pai tem cuidado de você. O Pai que vem em secreto vai recompensar você. O Pai que conhece todas as suas necessidades, antes mesmo que você tenha necessidade delas. Confiar em Deus é o humilde reconhecimento de que Ele cuidará da nossa vida enquanto nos quedamos sossegados aos seus pés. Confiar em Deus não é um sentimento, mas é a fé em atividade. Portanto, é um estilo de vida. Somos discípulos de Jesus, convocados a fazer outros discípulos, arregimentados para lutar em suas fileiras, instruídos a buscar seu reino em primeiro lugar, chamados para morrer para nós mesmos e para que Cristo viva em nós. E quanto ao resto? Bem, quanto às demais coisas, confiamos que Deus cumprirá a sua promessa de cuidar de nós. Por quê? Porque Cristo nos amou até o fim. Que Deus nos abençoe e nos dê um ano feliz sob os cuidados dele. Oremos ao Senhor. Amado Deus, precioso é o teu nome. Como o Senhor tem sido bondoso com essa igreja, zeloso conosco, tem nos assistido, nos instruído, tem nos trazido a tua mensagem, Pai. É a boa dádiva do Senhor, nos alimentado espiritualmente, tem nos provido emprego, tem nos dado assistência, nos dado a comunhão. Quantas coisas temos a agradecer ao Senhor por ter recebido do Senhor. Um local para cultuarmos ao Senhor, tempo para estarmos aqui, comunhão, podermos conhecer os lares, nos visitarmos, estarmos uns com os outros. Quantas vezes temos percebido aqui, logo após o serviço, em que nos ajuntamos e demoramos de nos dispersar, como é bom estar reunido, como é bom congregar, Deus. Que tristeza pensar que alguns não desejam isso, não sentem deleite por isso. Ah, Senhor, quanto ainda temos que aprender. Ao mesmo tempo em que nos regozijamos no Senhor, sabemos que ainda há muito a ser feito em nós, em nosso coração. Mas nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos tratado, tem nos revelado a tua bondade diante de nós, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém.